Nasci de uma família muito humilde, tinha muitos problemas nessa família. Quando eu me conheci por gente, que eu descobri que eu era realmente uma pessoa, já deveria ter aí uns 7, 8 anos, me descobri morando numa comunidade que era uma casa, praticamente um barraco. E minha mãe sempre trabalhou para sustentar a gente, nós dependíamos dela. E eu tinha muita raiva também pelo fator de meu pai e minha mãe brigarem muito e ele batia nela. Como eles brigavam muito, no meio dessas brigas, um dia minha mãe falou que ia embora. Ela exigiu que eu me levantasse e acompanhasse ela até um ponto, que não era tão longe. E o meu pai, na época, vestido, que ele usava uma capa preta, e ele tinha um boné preto. E ele estava esperando por ela quando ela passasse naquela esquina. E ele chegou do meu lado para conversar com ela e falou assim: você realmente não vai voltar para casa? Ela falou: não vou voltar. E nesse instante ele passou por trás de mim e ele passou a esfaqueá-la. Até hoje, e ela tem as marcas. E eu também levei, na época, muitos cortes na mão, no pulso, levei cortes no braço e um deles no pescoço, porque eu tentava apartar aquela confusão, né? Quando aconteceu isso, aí houve o socorro, tudo, ela foi para o hospital praticamente morta. Ela ficou 3 meses internada na UTI. E um dia, eu voltando da escola, e quando eu fui entrar no quarto para pôr a mala da escola, eu vi um homem. Eu olhei para aquela pessoa e quando eu olhei assim, ela sorriu para mim. Fiquei tenebrosa naquele momento e eu voltei a olhar e fixar o olhar. E na hora que eu fixei o olhar para aquela pessoa, aí esse vulto desapareceu. Eu sonhava, eu tinha problema que eu nunca tive uma boneca. Então eu via crianças no sonho que me davam bonecas. E eu pegava aquelas bonecas com amor. E tinha uma delas, e eu pegava ela e eu beijava: mamãe te ama, te adora, coisa de criança. E de repente eu via que da boca dela escorria sangue. Do olho dela escorria sangue. E eu passei então a ver pessoas grandes, eu via moços assim, bonitos. E quando eu ia me aproximar daquela pessoa para pegar na mão ou para sorrir, nessa época a pessoa sumia. Eu não a via mais. Eu queria ir no cemitério. Chegava lá no cemitério, eu tinha mania assim de ficar olhando, né? As covas e as lápides, tudo estava escrito. E eu queria saber por que a pessoa tinha morrido, principalmente se era nova, se era jovem. E numa dessas, eu estava olhando um rapaz que tinha morrido, que tinha 18 anos, tinha sido assassinado. E dali por diante, eu só não vi os encostos, como eu conversava, eu via eles na minha casa, eu via eles na escola. E isso foi por algum tempo, até eu chegar a uma idade de uns 10, 11 anos, aonde eu passei a ver pessoas adultas mesmo, né? Depois de algum tempo que eu estava nessa situação, conheci uma pessoa, com o tempo eu arrumei um ótimo emprego e me casei bem. Tinha uma casa, depois quando eu completei 18 anos ele me deu o carro. Sempre eu tive aquele problema dos encostos que me atormentava. Eu tentei o primeiro suicídio, eu tentei 5 suicídios. Na época, então, eu já estava com carro também, e eu saía na disparada, eu ficava nervosa porque eu passei a beber, fumar e cheirar. Eu comecei a notar que eu estava fazendo tudo errado. Outras vezes, eu fugindo de assalto, fugindo de alguém que eu achava que me perseguia, porque eu era totalmente perseguida, eu corria e batia carro. E esse transtorno ocorreu num ano 12 vezes.
desses acidentes, que eu sofri vários, algumas vezes eu ia para o hospital. Nesse hospital, segundo dizem, aí até minha mãe na época foi chamada, tudo. Aí eles informaram o seguinte, que além de eu estar super alcoolizada, eles falaram que passou 24 horas e eu não voltei a mim. No outro dia eu acordei. Chamei a enfermeira e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele pegou e falou assim, você veio do hospital pra cá, você ficou desacordada, não voltava, e o médico falou que você precisa fazer um tratamento psiquiátrico. E veio me dar injeção. Eu falei, eu não vou tomar injeção, eu não vou tomar nada, porque eu não sou louca. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas todos que estão aqui não são loucos. E a minha mãe falou assim, olha, ela não é doente, ela tá com problema aqui, ela... Aí contou a história e o médico pegou e me liberou. Larguei tudo, fui embora para Santos. E lá em Santos eu sofri muitos problemas. E ali eu conheci pessoas horríveis, conheci marginais, bandido. E eu fiquei nessa vida lá mais ou menos um ano e meio. Isso no total durou 20 anos. Eu achava que Deus não existia. Falava, Deus não existe. Aí a minha mãe foi lá e falou pra mim, você vai na igreja. E eu não queria ir. Mas passou-se um tempo e eu fui. E ali eu comecei a minha luta. Comecei uma luta de libertação. Hoje eu vejo a grandeza de Deus na família, eu vejo no trabalho, eu vejo na saúde. Seguir os mandamentos de Deus, servir com alegria. E com certeza a sua vida muda, que é o que aconteceu comigo.